Finalmente o Rimuru vai voltar, cara. Ele junto com a Ciel ali descobriram que tem uma única possibilidade deles conseguirem derrotar o Felduin. Seria viajando no tempo. Sim, família, algo que vai além de toda a física. Tudo que a gente já viu até hoje em Tensei. E a gente vai ver isso aí aconteceu. Como eles chegaram a essa conclusão, foi o seguinte. Depois que o Rimuru ser expulso do mundo pelo Felduin, supostamente ter morrido, a Ciel começou a desenvolver uma nova habilidade a partir de lá. Ele foi tipo pro fim dos tempos e do espaço. Sacou? Então assim, o negócio foi doido. A gente vai ver a interação dos dois agora. Já prepara aquela pipoquinha, aquele suco, vem comigo e vamos nessa. Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Minas e sejam muito bem-vindos a mais um videozão aqui no canal. E olha só, galera, o Rimuru no momento abriu os olhos e viu uma luz fraca. Ele se lembrou de ele estar no meio de uma briga com a Milin, que tinha sido controlada pelo Felduin, quando de repente o Felduin interrompeu, e aí tudo ficou mais confuso ainda. A presença da Ciel, que ele estava lá, indicava um pouquinho que ele ainda estava vivo, que trouxe um certo alívio para o Rimuru. Só que logo as perguntas começaram a surgir na mente dele. É meio óbvio, né? Não tem como não surgir. Do nada o cara tá em outro lugar. É como se você caísse no limiar entre mundos de repente, sacou? Pois é, a visão do Rimuru ficou turva do nada e ele não tinha ideia do que tinha acontecido. Intrigado, a Ciel começou a explicar para ele que, de uma maneira mais indiferente, né, que eles estavam literalmente no mundo do fim, ou fim do mundo, também conhecido como fim dos tempos e do espaço. O Felduin tinha enviado eles para ali para realizar uma transferência de espaço temporal, mano. Posso doido. Essa habilidade que ele usou para fazer isso foi a Chronosaltation do Felduin. Foi ativada enquanto ele estava lidando com a Milin e adicionar um tempo parado a outro não alterna esse efeito, né? Não muda ele. Mas quando você multiplica esse efeito, ocorre uma mudança muito grande. A técnica bloqueava literalmente o fluxo de todo o tempo e derramava sobre um único objeto isso daí. Quanto mais forte o fluxo de tempo for derramado, maior a repulsão do espaço a ser fixado. O resultado no objeto, ele acabou sendo enterrado além do tempo e do espaço, que foi o caso desse objeto aí ser o Rimuru. Foi assim que ele acabou no fim do tempo e do espaço, um lugar onde esses elementos acabam se encontrando num futuro muito distante. Naquele momento, ele tinha se tornado uma existência que não podia ser ignorada, alguém capaz de libertar até a Milin do controle do Felduin. E o Felduin deve ter evitado uma briga direta com o Rimuru, por quê? Porque ele tinha se tornado um transcendente. Ele poderia rivalizar possivelmente ou até superar qualquer adversário. O Rimuru já tinha evoluído num patamar diferente, então ele falou, cara, eu vou acabar com esse moleque aqui antes que ele faça algum mal pra mim. Para ficar mais simples, o Felduin, ele não acreditava que ele poderia matar o Rimuru, mas, incapaz de derrotar ele, simplesmente enviar pelo outro mundo e retardar o problema, ele era capaz. E foi aí que o Felduin enviou ele para um outro lugar, afastando ele da situação. Esse espaço agora que o Rimuru estava, sem cor nenhuma, no espaço aberto, ele não fazia sentido para ele. Mesmo que fosse chamado de o fim do tempo e do espaço, nenhum tempo passava nesse lugar. Ao contrário do mundo suspenso, né, ele não podia perceber, por exemplo, a expansão desse espaço, mesmo manipulando todas as partículas de informação, porque ele tinha essa possibilidade. Nesse lugar, o fluxo do tempo era literalmente parado. A extensão do espaço tinha chegado no fim, e de acordo com a lei da entropia, né, eles chegaram literalmente ao ponto do vazio, onde não tem nada. A Ciel, que tinha testemunhado o Chronosaltation do Felduin, que transportou ele para os confins do espaço ali, né, ela começou a falar que a vida das estrelas naquele lugar já tinha acabado, só que o mundo ainda não tinha entrado em colapso. O Felduin, ele parecia ter uma certa limitação, né, limitado o poder dele à destruição do mundo cardial no universo. Não se sabia exatamente o que aconteceu nessa linha do tempo para estar tudo do jeito que estava, porque quando o Ciel foi atacado, tudo terminou, tudo acabou. O que se sabe é que tem uma certeza de que o mundo não tinha sido destruído, e com essa certeza já vem a possibilidade deles conseguirem voltar. E olha só, o Rimuru, ele não sabia se isso era o que o Felduin queria, mas para ele, tava nem aí, pouco importava. Depois disso, ele simplesmente vagou pelo universo onde nem mesmo uma estrela brilhava e assistiu o fim do mundo por um tempo. A explicação da Ciel, apesar de ser complexa, o Rimuru não conseguia entender totalmente o que estava sendo dito por ela, parecia que o destino do salto dele, esse salto não estava além do tempo, e a partir daí o tempo passou e ele chegou ao fim do tempo e do espaço. Eu sei que é muito complicado para você entender, mas é difícil até para o próprio Rimuru acreditar que alguém pudesse sobreviver ao estado de ultrapassar o tempo e espaço, né? Chegar no final mesmo. Só que ele sabia que a Ciel não mentia, mano.
E esse lugar era realmente o fim do mundo. A situação era claramente grave. Ele não sabia como que ele ia voltar, apesar de saber que tem a possibilidade. Parece que Iverage, mano, ele ficou furioso ao cumprir as ordens do Feldway e acabou destruindo o mundo enquanto ele estava ausente. E a notícia de que o mundo foi destruído não trouxe felicidade para ele, então ele foi pego de surpresa, esperando que a mesma técnica usada pelo Feldway para derrotar a Velgrind fosse aplicada de novo. Confiante demais nas habilidades da Ciel, o Rimuru não acreditava que a Ciel admitiria uma derrota ali. Eles até ficaram brincando. Tu tá admitindo a derrota? Ela falou, não tô. Foi um empate, tá ligado? Só considerava que esse resultado era um empate, não uma derrota. Pô, lógico, ela nunca ia admitir uma derrota, mano. Isso é certo. Mas olha só, a energia do colapso de Nihility tinha se acumulado de uma forma muito gigante ao longo do tempo. O véu da Nava, ele parecia ter perdido o colapso de Nihility. Isso quando ele tinha criado o mundo, mas isso não era um problema. Porque o Rimuru possuía o espaço imaginário. E o espaço imaginário parecia um espaço infinito, preenchido o suficiente para reconstruir o mundo dezenas de milhares de vezes. Só que ainda não estava completamente preenchido. Ciel sugeriu então que era possível recriar todas as memórias das pessoas envolvidas e o ambiente mundial para criar internacionalmente um mundo o mais próximo possível daquele que existia. Só que o Rimuru ficou um pouco pasmo com essa possibilidade. Depois de tudo, ele compreendeu que não tinha mais nada para ele fazer. Esse literalmente era o fim do mundo que ele conhecia. E talvez não tivesse como ele voltar. E ele tivesse que recriar um mundo exatamente como era, só que sem o Feldway. E viver ali num mundo diferente. Todas as pessoas que ele amou, Benimaru, Ashuna, Xion, Tempest, Diablo, os demônios, o Gai, os senhores, os Lords Demônios, né? A Milin, Ramires, Renata, muitas outras pessoas, eles não estavam em lugar nenhum nesse mundo. Finalmente ele entendeu que, mesmo ele estando vivo e podendo fazer tudo acontecer de novo, isso não teria sentido para ele. Ele não estava feliz por ser a única pessoa, o único sobrevivente no mundo onde ele não poderia proteger aqueles que ele amava. E a ausência de amigos para ele compartilhar, seja alegria, seja tristeza, a bebida, enfim, fazia com que a vida perdesse o sentido para o Rimuru. Então, mesmo que as memórias e até mesmo o DNA fossem recriados exatamente iguais, para ele não seria a mesma coisa, mano. E realmente não seria, galera. Assim, tecnicamente seria, né? Mas você sabe que aquilo foi criado por você, ele seria literalmente o deus daquele mundo, chegou no patamar de se tornar um deus, então criar um novo mundo com as suas próprias mãos não trazia conforto para o Rimuru, porque ele não teria a mesma essência de vir para o mundo e evoluir e viver num mundo onde outra pessoa criou com outras teorias da física quântica e sei lá o que das quantas, entendeu? Era uma coisa muito diferente. Um mundo onde ele pudesse facilmente recomeçar. Se algo não agradasse a ele, do ponto de vista de um deus, seria só um truque. Um mundo infernal, longe do que ele desejava. Porque pensa só, mano, não gostei disso aqui. Acabou. Pô, cara, não tem graça você fazer isso. Pô, gostei disso aqui. Vai lá e cria, entendeu? Ele seria literalmente o comandante da parada. E a Ciel até acreditava que ela poderia construir racionalmente um novo mundo que o Rimuru quisesse. Só que esse mundo era impossível de alcançar na realidade. Essa seria logicamente a resposta correta do ponto de vista superficial, mas não era a resposta do coração do Rimuru. Para ele, fazia sentido em termos de números e parecia não ter problema algum, só que isso era insatisfatório. A realidade não era como se fosse um jogo, não tinha um botão de reiniciar ali convenientemente para ele, e nesse mundo teria. Ressuscitar os amigos mortos, como num passe de mágica, simplesmente para aliviar a solidão, não era algo que ele faria mesmo estando morto, sacou? E assim, apesar de que ele já fez isso lá no outro mundo, mas é diferente. Pô, tem aquela tensão, pô, 3% de chance de reviver todo mundo aqui. A Xion, quando morreu no ataque de Falmouth, foi assim. Cara, aquilo era um caso entre os casos em qual ele teve a adrenalina de fazer aquilo tudo. Consciente, então, do próprio egoísmo dele, ele não podia permitir criar um mundo que só conviesse para ele. Ele ficasse ali por ficar. Em um mundo assim, a própria existência dele apodreceria e morreria. Era melhor escolher a solidão orgulhosa do que se consolar agarrando-se no passado, né? E olha só, apesar da raiva que quase fez ele gritar, Ciel parecia feliz. Essa reação aí, como se o Rimuru tivesse feito a coisa certa, era algo que lembrava da Ciel, mostrando o quanto ela estava jogando os seus truques aí. E então a Ciel fez uma declaração mais doida de todas ali, falando pro Rimuru o seguinte: você poderia voltar no tempo e simplesmente derrotar o Feldway. Mano, na hora o Rimuru achou isso impossível, porque a Chloe parecia capaz de fazer um salto no tempo para ler memórias futuras, mas não enquanto o tempo tivesse simplesmente suspenso, que era o que acontecia onde ele estava.
No fim do tempo do espaço, cara, nenhum tempo fluía. Então até mesmo a Chloe não tem como voltar pro passado, sacou? A Ciel então começou a sussurrar que ela tinha desenvolvido um salto no espaço-tempo para uma situação como essa. Ah, meu amigo, aí a delícia começa, né? A combinação da distorção do tempo e o espaço permitia qualquer tipo de movimentação. Mano, eu tô chorando, cara. Porque isso é emocionante, brother. Mesmo que parecesse uma parada que perturbasse todas as leis da física, a Ciel garantiu que era um movimento espacial muito versátil e sem paralelo nenhum. Esse movimento instantâneo era ainda melhor do que o mapa mundial da Ultimate Skill lá de Mai Furuki, que foi recuperado do Mikael, sacou? Ele então ficou muito indignado, descobrindo que essa informação tão importante naquele momento crítico veio da boca da companheira dele. A Ciel explicou que ela já tinha mencionado, mas ele estava muito distraído ali na conversa com a Rain lá no outro mundo e ele não ouviu. A situação parecia muito esquisita e ele começou a duvidar se a Ciel estava tentando testar ele ou então, sei lá, né, fazer alguma outra coisa. Ele sentia que, se ele continuasse nesse assunto, seria um ato mais que suicida. A prioridade agora era ele descobrir como voltar dali, então ele decidiu focar onde? No futuro e se afastar da verdade inconveniente. A Ciel estava muito confiante de que ela tinha conseguido desenvolver um sistema universal, que era esse salto do tempo e espaço. E como resultado dessa pesquisa sobre o poder de Mai dele, esse salto do tempo e espaço era uma ferramenta extremamente poderosa. O movimento instantâneo, incluindo o mapa mundial da Mai, considerado o protótipo do salto espaço-tempo, já tinha muito potencial. Isso mesmo que ainda tivesse incompleto. É aquilo que a gente já falou várias vezes. A Ciel ainda consegue analisar o incompleto e completar, mano. Sua essência não era só a capacidade de se mover para um lugar onde você já teve antes, mas também a capacidade de transcender todo o tempo e espaço e chegar no lugar que você quiser. Mai não conseguiu mostrar todo o potencial dessa habilidade devido à falta de poder. Mas olha só, no caso do Rimuru, ele tinha a extraordinária dominação do espaço-tempo. E como a Ciel tinha mencionado, acumular uma quantidade imensurável de energia, pô, não tinha nem como, era pro Rimuru fazer. Na verdade, inclusive, esse salto no espaço-tempo era um fator crucial para que ele pudesse chegar lá no lugar. E a condição para dominar essa habilidade estava em todas as habilidades criadas. E a Ciel se vangloriava de que um mestre que controlava o tempo e o espaço poderia transcender o tempo e o espaço. Desde o início, ela sabia o que o Rimuru queria, então parecia que realmente eles iriam voltar agora. Com muitas pessoas conectadas pelo corredor das almas do Rimuru, né, as coordenadas do espaço temporais daquele ponto já eram conhecidas, porque todo mundo estava lá ainda, o que tornava muito mais possível o retorno. Não era exatamente tão simples, tão fácil, mas era factível, mano, o que trazia um certo alívio para o Rimuru. E a Ciel estava ali para dar essa segurança de que ele decidiu focar nisso daí. Só que a Ciel sugeriu avaliar a situação até o último minuto e então cercar o inimigo, o Felday, porque também não adianta ele voltar, tipo, voltei, e o Felday faz de novo, e aí fica nessa parada infinita, então o Felday já está preparado para matar ele. Enfim, mesmo sendo uma ideia muito arriscada, ela estava confiante e não se abalava pelos planos do Felday, apesar deles terem sido derrotados, né, recentemente. A Ciel realizou a análise completa, então, do Chrono Saltation e, através da experiência direta, que parecia certamente conveniente, a capacidade de voltar quando quisesse e compreender a autoridade do mestre foi discutida pela Ciel. Foi criada uma contramedida que começou a se gabar de que ela é braba demais, né? E mesmo que não fosse intencional, mano, isso acabou sendo conveniente, convidativo para Ciel e pro Rimuru. E ele, por sua vez, admirou inclusive a super sorte da Ciel, que acompanhou ele durante toda essa história. E a sorte dele ter ela acompanhado com ele, né? Então, assim, observando a animação da Ciel, mesmo estando só os dois, a resposta dele estava cheia de alegria também. Rimuru explicou sobre todos os tipos de direitos e privilégios, como se ele tivesse todo o tempo do mundo para explicar. Na verdade, a Ciel estava tão animada que parecia que a situação era como se fosse uma bênção, sacou? E foi uma visão muito rara, cara. Só que não era tão surpreendente se eles parassem para pensar sobre isso. Mesmo que a pessoa recém-acordada, Ciel, estava esperando esse momento por incontáveis horas, por exemplo, o que parecia uma eternidade sozinho não era mais uma história de pura força mental. Mano, qualquer pessoa ficaria impressionada com a resistência do Rimuru. Isso fez ele perceber que chamar ele de ótimo talvez fosse o suficiente. Ele é um cara ótimo. Porque assim, o tempo que ele ficou ali já era o suficiente para qualquer pessoa normal enlouquecer, né? Em outras palavras, para ficar mais simples para vocês entenderem. E ele não enlouqueceu. E agora o Rimuru concordou com o que a Ciel estava falando e começou a entender o que eles podiam fazer a partir de agora. Ele se preparou então para voltar para o futuro.
tinha muito tempo, mesmo que o prazo fosse apertado, entre aspas, tinha muito tempo, né? Para ser mais preciso, não tinha exatamente tempo, mas ainda assim ele acabou aceitando a situação de uma maneira surpreendentemente tranquila e se sentiu pronto. Tinham muitas coisas que não poderiam ser resolvidas sem o tempo passar, só que a ansiedade desapareceu. Era hora dele pagar uma dívida, superar o adversário, né? E a missão agora era libertar a Milin, que estava sendo manipulada, e derrotar o Feldon muito rápido no final das contas. Na primeira experiência, então, com o salto espaço-tempo, algo pareceu do nada ricochetear. Ele pensou que talvez tivesse acontecido até um acidente, como costumava acontecer com motoristas iniciantes aí, né? A galera que tira a habilitação rápida. Porém, a Ciel garantiu que estava tudo bem, possivelmente sendo só um lixo que estava flutuando no subespaço que acabou acertando ele. Então ele decidiu não se preocupar com isso e voltou para o caminho certo. A Ciel respondeu então com confiança habitual, transmitindo uma sensação absoluta de confiança para o Rimuru também. E aí o Rimuru sentiu a responsabilidade de não trair essa confiança e escolheu o caminho de volta para o mundo. Mesmo com a possibilidade de falhar de novo, a determinação dele de acabar com esse ciclo de coisas ruins que estava acontecendo e construir um futuro melhor era maior do que qualquer coisa. Com isso na mente, o próximo salto espaço-tempo foi pro passado, onde todo mundo já estava esperando pro Rimuru. Bom, família, e agora esperamos pro volume 22 chegar, cara. Já sabemos que ele deu o salto no espaço-tempo depois dessa conversa maluquíssima com a Ciel, né? Eu literalmente falei tudo que veio na novel aqui, eu sei que ficou difícil de vocês entenderem, quando eu li pela primeira vez também explodi minha mente de tanto não entender, tive que ler 2 ou 3 vezes. Se eu não me engano, eu li 3 vezes para poder entender isso daqui, e agora eu trouxe para vocês. Então, se você tem a sua teoria sobre o que pode acontecer e como o Rimuru vai derrotar o Feldon, já deixa aí nos comentários. Se você curtiu esse vídeo, não esquece de caprichar no likezão, de se inscrever aqui no canal e de ativar o sininho também para acompanhar muito mais histórias como essa. Eu sei que a história de viajar no tempo, essas coisas que mexem com o tempo e espaço são complicadas, assim como a parte da história da Chloe, né? Chloe, Cronoa, Luminous, Hinata, enfim, a volta no tempo da Chloe é uma doideira, mas de alguma forma eu tentei simplificar para vocês aqui, beleza? Então a gente se vê nos próximos vídeos. Beijo no coração de vocês e até a próxima. Valeu!